não costumo fazer isso, mas hoje resolvi fazer. Nós vamos meditar sobre um tema muito importante. Qual é o tema? Você vai saber agora. Jesus é bom. Vamos, Lucas capítulo 4, versículo 1 a. Lucas capítulo 4, versículo 1, parte A. Lucas 4, 1, parte A. E voltou Jesus do Jordão, cheio do Espírito Santo. É isso ou estou errado? É isso. E voltou Jesus do Jordão, cheio do Espírito Santo. Amados irmãos, a importância que nós precisamos dar, entender, praticar, viver, de estar cheio do Espírito Santo, entenda, não é importante, irmão Cícero, estar meio, não é importante estar quase cheio, o importante é estar cheio. Entenda, Jesus sentiu a necessidade de estar cheio, Vanessa. 4:1 de Lucas. Jesus viu a importância de estar cheio. Mas, se a gente botar os neurônios para trabalhar, Raul, aliás, deixa uma coisa. Jesus viu a necessidade de estar cheio. Por que, se Jesus era Jesus, viu a necessidade de estar cheio? Porque você vai entender claramente que Jesus estava como homem e não como Deus. E o Jesus, homem, sentiu a necessidade de estar cheio. Só confirmando, lá no capítulo 4, no versículo 18, Jesus confirmou o que disse Isaías no capítulo 61, a partir do versículo 1. Isaías, no capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para pregar o Evangelho, levar a salvação aos povos, a libertação, anunciar que esse é o ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, esse versículo é repetido por Jesus, ou seja, Isaías falou 750 anos antes, Jesus confirmou em Lucas capítulo 4, versículo 18, 750 anos depois. Mas a realidade é, ficar cheio do Espírito Santo para quê? Ninguém enche alguma vasilha, alguma caixa, alguma gaveta, algum armário de algo desnecessário, de lixo, e diz assim: eu vou guardar esse bagulho aqui. Não. Quando você resolve encher alguma coisa de algum produto, é porque aquilo ali tem alguma importância para você. Então, quanto mais importante, mais bem guardado fica. E quando o Espírito Santo encheu Jesus, foi para uma determinada função. Jesus foi cheio? Sim. Por quê? Aí Isaías diz e Jesus confirma: pois me ungiu para pregar. Quem está cheio do Espírito Santo prega de algumas maneiras. Pregar não é só pegar esse aparelho aqui e falar como eu estou fazendo agora. Não exatamente, José. Não exatamente. Você prega com a vida, você prega com as práticas, você prega com as ações, você prega com a boca. Mas não adianta eu pregar com a boca e não pregar com as práticas. Não funciona eu pregar com a boca e não pregar com as ações. Eu não estarei cheio do Espírito Santo se o que eu prego não é igual ao que eu vivo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo, e a unção aqui no termo grego significa separado para. Todos nós precisamos, como cristãos, que a palavra cristão no grego significa pequenos cristos,
miniaturas de Cristo. Cristãos que somos, precisamos ser imitação de Cristo. Aí Paulo disse, se vocês não conseguirem imitar Cristo, me imitem, sendo meus imitadores. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, Jesus foi cheio do Espírito Santo? Sim. Isaías 61 diz que foi para pregar. Oh, que maravilha! É por isso que nós estamos aqui esta noite, porque existiu alguém antes de nós que pregou para uma geração antes da nossa, que pregou para nós, e nós hoje estamos aqui porque ouvimos a pregação do Evangelho. Alguém que é cheio do Espírito Santo sente a necessidade de pregar, ou com a vida, ou com as palavras, ou com as práticas, ou com os três. Há uma sintonia entre o que você prega, o que você vive, o que você fala, o que você diz, o que você faz, o que você pratica. Porque se eu prego e não vivo, o pastor fala tanto que tem que falar a verdade, e o primeiro que mente é ele. Então eu preciso viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Aí Jesus foi cheio do Espírito Santo com algumas coisas importantes. Todo cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio para curar. E o termo curar aqui está no original, cura de enfermidades. Você e eu somos cheios do Espírito Santo para transmitir cura. Aí eu quero configurar esse termo curar para uma forma unilateral. Eu quero que você entenda que a importância de você estar cheio do Espírito Santo, se você tem condições de ter a capacidade de estar cheio do Espírito Santo, você precisa ter a capacidade que através do Espírito Santo que está em você, você consiga curar. Mas como assim, pastor? Orar para alguém ser curado de alguma coisa? Também. Mas não só isso. Você percebe que há pessoas que elas não são provocadores de cura, elas são provocadores de feridas. O que elas falam machuca, o que elas dizem machuca, o que elas fazem machuca. E elas não provocam cura, mais feridas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmã Ana, uma das características é transmitir cura. Rapaz, que bênção. Eu estava triste, mas depois que eu passei alguns minutos conversando com a irmã fulana, com o irmão fulano, passou aquele sintoma que eu estava. Estava triste, angustiado, para baixo. Mas passou. Eu estava com enxaqueca, eu estava com afeto, eu estava com uma crise terrível, mas graças a Deus resolvi ligar para o irmão Cícero, ele orou por mim e a enfermidade saiu. O crente cheio do Espírito Santo provoca cura. Quem cura é Deus, mas o vaso para ser usado é você. Deus faz o milagre através de você, porque você está cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, entenda. Você precisa entender uma coisa interessante. Eu tenho tanto texto aqui, mas eu não estou citando para ganhar tempo, porque eu quero terminar mais rápido que eu posso. O Espírito Santo capacita você para trazer cura emocional, cura interior, cura extraordinária, interna e externa. Mas não é só isso. Você cheio do Espírito Santo tem a autoridade e a unção da libertação. O que é isso? É a capacidade de deixar alguém descarregado de cargas. Através do Espírito Santo que está na sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue, através do Espírito Santo que está em você, tirar de pessoas cargas. Como assim? Eu recebi. Dá um exemplo. Eu recebi uma ligação e a minha mente está perturbada porque eu não consigo perdoar alguém. Mas, graças a Deus, encontrei a Vanessa me aconselhou e eu consegui liberar perdão. Eu consegui arrancar aquilo que me perturbava de dentro da minha mente, do meu coração, do meu espírito, da minha alma, das minhas emoções. Consegue-se, quem está cheio do Espírito Santo consegue transferir, ministrar libertação. Quem está cheio do Espírito Santo consegue ser um transmissor de paz. Crente que é crente não provoca arruaça. Crente que é crente provoca paz.
Eu até ia para aquele evento, mas fulano vai, é fulano que vai, eu não consigo me sentir bem no mesmo ambiente que fulano está. Não foi por aqui, foi em Maceió. Mas eu, como cristão, as pessoas têm que ser atraídas para Deus através de você, que está cheio do Espírito Santo. Eu acho tão bonita a vida do irmão fulano. Passe pelo que passar, ele é daquilo, tranquilo, sossegado, relaxado. Não perde o equilíbrio por nada. O que é aquilo? Característica de quem é cheio do Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, transmite paz. Prega a libertação. Prega a salvação. Prega a cura. Através da sua vida, das suas práticas, das suas palavras, das suas ações. Você é um transmissor disto que a gente está falando. É por isso que em todos os países do mundo há uma função muito importante chamada embaixador. E o embaixador é o representante dos Estados Unidos, é um americano representando os Estados Unidos aqui no Brasil. E tem um brasileiro representando o Brasil lá nos Estados Unidos. Tem um brasileiro representando o Brasil lá na França. E tem um francês representando a França aqui no Brasil. Em todos os países existe uma pessoa. Então, quando eu falo com o embaixador, eu não estou falando com o embaixador, eu estou falando com o país. Não entendi nada, pastor. Se eu sou o embaixador do Brasil na Itália, quando alguém fala comigo, não está falando com o Júnior, está falando com o país Itália. Eu sou a Itália. Embaixador significa isso. Então, você é o céu na terra. Porque as pessoas procuram você numa hora de perturbação emocional, espiritual, física, conjugal. Por que as pessoas procuram você? Porque você é um transmissor, um representante do céu na terra. E o que a gente não consegue resolver na terra, no céu resolve. Por quê? Porque quem manda na terra é o céu. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Então o negócio começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, o que não se resolve por aqui, na terra, quando você recorre a todas as situações, você é cheio do Espírito Santo, o irmão é cheio do Espírito Santo, você recorre a todas as situações e não consegue resolver por aqui. Já tentei por lá, por ali, pela frente, por trás, nada. Fechou-se todas as portas. Então, olha, o céu tem a resposta, porque afinal de contas, tu é o embaixador do céu aqui. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele precisa entender que, como embaixador que ele é, cheio do Espírito Santo, tanto no céu ele é respeitado, como na terra ele precisa ser, como também é no inferno. Em todo lugar que o crente cheio do Espírito Santo chega, é assim. Então, vamos olhar na Bíblia. E o Espírito Santo se apossou de Sansão. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. O Espírito do Senhor se apossou de Isaías. O Espírito do Senhor se apossou de Jeremias. O Espírito do Senhor se apossou de Ageu, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O Espírito Santo se apossou dos apóstolos. O Espírito Santo, através de Jesus, trouxe cura ao cego, trouxe cura ao paralítico, trouxe ressurreição ao filho da viúva de Naim. O Espírito Santo, através de Jesus, trouxe salvação à mulher que foi encontrá-lo no poço. O Espírito Santo, através de Jesus, trouxe cura ao rapaz que estava 38 anos deitado numa cama. Mas o Senhor está falando só de Jesus, Então vamos falar dos discípulos. O Espírito Santo, através de Pedro pregou e 3.000 almas se converteram numa única pregação. O Espírito Santo multiplicou a igreja no capítulo 3 e eles já contavam e calculavam por aí 5.000 pessoas. O Espírito Santo se apossou dos apóstolos e no capítulo 5 já não eram mais 5.000, já tinha se multiplicado. No capítulo 8 não sabiam mais contar. O Espírito Santo se apossou de Estevão e quando os homens olhavam para Estevão não viam o rosto de Estevão, viam o rosto de um anjo. O Espírito Santo se apossou de Filipe e quando Filipe se encontrou com o eunuco no deserto, o evangelho chegou na Antioquia, porque o evangelho, através de Filipe, que estava cheio do Espírito Santo, chegou ao eunuco. O Espírito Santo chegou na casa de Cornélio através de Pedro e toda a família se converteu. O Espírito Santo chegou através de Paulo em toda a Europa, no capítulo 13 de Atos, porque enquanto a igreja orava, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra. O Espírito Santo chegou aqui através
de Daniel Berg, na vinda em 1910, no Pará. O Espírito Santo chegou do sertão alagoano. O Espírito Santo está aqui esta noite. O Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo é que guia a igreja. O Espírito Santo direciona. O Espírito Santo edifica. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo opera. O Espírito Santo produz. O Espírito Santo enche. O Espírito Santo abala. O Espírito Santo fortifica. O Espírito Santo faz o crente viver cheio de Deus. Pense em uma urgente necessidade de todos nós estarmos cheios. O problema da gente, e eu, no mundo espiritual isso não é defeito não, mas no mundo físico eu tenho esse defeito. Se alguém me der um suco e eu gostar do suco e o camarada botar o copo meio, você tá bom, você não pode encher. Se eu estou gostando, eu vou dizer que meio tá bom. Não quero cheio. Se estão me oferecendo, estou errado. Não. Aí tem gente que vai ser educada e diz, não, tá bom, querendo o copo cheio. Não, porque se quiser encher, maravilha. Mas espiritualmente a gente tem esse defeito de fábrica. Eu já senti a presença de Deus domingo, está excelente para a semana, tá não. Eu já senti a presença de Deus na quarta-feira, na sexta, está ótimo, tá não. O crente cheio do Espírito Santo é como tomar água. Todo dia você, por mais que você não queira, a sede chega. Por mais que você não queira comer, a fome chega. E você, por mais que não queira, acaba comendo. Você prefere comer do que ficar com fome. É uma necessidade diária e constante. Quem hoje, quando chegar em casa, não vai dormir, diz amém? Mas para que vocês vão dormir? Já dormiram ontem? Já dormiram a semana passada? Já dormiram o mês, o ano todo? Já que dormir? É uma necessidade que o corpo sente. Viver cheio do Espírito é a necessidade que o nosso Espírito sente. Por isso que quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele olha para a situação e diz, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele estava dizendo? Para mim, eu não existo para mim mesmo. Ou seja, eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu vou, eu não falo o que eu quero. Eu vivo direcionado, posicionado pelo Espírito, na prática, na ação, na vivência, nas emoções, em todos os sentidos. Eu sou movido pelo Espírito. Por isso que eu não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Aí quem tem o privilégio de dizer um texto desse, abre a boca e diz, sede os meus imitadores, porque eu imito, é muita coragem. Camarada abrir a boca e dizer, me imite, porque se você me imitar, você está imitando a Cristo. Irmão Cícero, vou dizer uma coisa para você, é muito ousadia. Nas palavras populares, nordestinas, sertanejas, se fosse escrito na linguagem sertaneja, o texto está mais ou menos assim. Você acha difícil imitar Jesus? Não tem problema. Me copie, que está do mesmo jeito. Eu estou do mesmo jeito que Jesus, do mesmo modelo. Eu estou cheio do Espírito. Interessante é você... Meu Deus, já passou meia hora. Interessante é você perceber que o crente cheio do Espírito, ele tem visão espiritual. Jesus chega para o cego, a Andressa, e diz, o que é que tu quer? Aí o cego responde, eu quero ver. Aí Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. Ele estava dizendo, olha, o Espírito Santo que está sobre mim não vai dar só a cura da visão física, ele vai fazer com que você seja salvo também na sua visão espiritual. E Jesus não se preocupava só com o que estava se vendo, se preocupava também com o que se estava dentro. Jesus não se preocupava só com o externo, Jesus se preocupava só também com o interno. Jesus não fazia o serviço pela metade, ele fazia completo. Vamos lá, aplicações rápidas. O crente cheio do Espírito Santo traz restauração, não vou falar sobre isso para ganhar tempo. O crente cheio do Espírito Santo vive um padrão de Cristo. Como disse no começo, nós somos miniaturas de Cristo. Tem um livro do pastor Paulo Michu que ele disse, nos seus passos, o que faria Jesus? Em outras palavras, se Jesus fosse você, se Jesus fosse eu, ele faria o que eu faço? O crente cheio do Espírito Santo, ele vê a necessidade urgente de imitar a Cristo. A referência para isso, nós temos
em todo o texto sagrado que aponta para a cruz. Mas como ser cheio do Espírito Santo? É uma busca incessante. Nunca se tenha por suficiente. Graças a Deus, eu não preciso pegar na Bíblia para pregar, eu já sei. Eu não preciso fazer isso para cantar, eu já sei. Não. Nunca se dê por suficiente. A busca é incessante. Você tomou água ontem, mas toma hoje. Comeu ontem, mas come hoje. Dormiu ontem, mas dorme hoje. Diariamente, continuamente, constantemente, frequentemente. Orai sem cessar. Não é andar de olho fechado pela rua, de jeito nenhum. Você pode perder a vida, mas ele está conectado com o céu. Porque o crente que está cheio do Espírito Santo, ele consegue enxergar o céu por dentro quando ele está cheio do Espírito. O crente cheio do Espírito faz a diferença. Cheio do Espírito, aonde chega, muda a estatística. Cheio do Espírito, aonde vai, não deixa as coisas da mesma forma. Perceba, é interessante a gente perceber, eu estou correndo tanto que... Por que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo? Para cumprir uma missão. Por que ele precisou ser cheio do Espírito Santo? Porque ele, como homem, ele mostrou, se ele dependeu do Espírito, para ser cheio do Espírito, eu e você dependemos continuamente. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus tinha desistido da cruz. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus não teria vencido, como homem, estou falando como homem, não teria vencido o diabo no deserto. Mas pastor, como é que o senhor... Para que ele precisou ser cheio? Sabe por que muito crente cai? Sabe por que muito crente tropeça? Sabe por que muitos crentes vacilam? Porque o Espírito Santo é colocado em segundo plano. O seu celular tem uma função chamada ativar em segundo plano. Você já viu, não, né? Mas todo celular tem uma função chamada ativar em segundo plano. Isso significa que se você está assistindo o YouTube e, por exemplo, o seu Instagram está em ativar em segundo plano, as informações que passarem para o seu Instagram, elas vão aparecer. Mas só depois que você parar de assistir o YouTube. Porque em prioridade você está assistindo o YouTube. E a ativação em segundo plano para o Instagram, ela só vai aparecer para você de forma fidedigna depois que você parar de assistir o YouTube. Porque a sua prioridade está em assistir o YouTube. Muitos crentes fazem isso com o Espírito Santo. Não. Minha prioridade não é o Espírito Santo. Ficar cheio, não, eu não preciso ficar cheio. Eu já não acho necessidade, não. Mas irmão, mas Jesus precisou ficar cheio. Mas João foi cheio. Mas Paulo foi cheio. Mas Barnabé foi cheio. Mas Pedro foi cheio. Mas eu não preciso. Todo crente necessita. Como nós precisamos respirar. Como nós precisamos existir. Todo crente precisa ser cheio. Não aceite ser meio. Não aceite estar abaixo do meio. E aliás, você sabia que todo veículo, quando está o tanque abaixo de meio ou meio, o combustível é consumido mais rápido? Sabia disso? Não, né? É consumido mais rápido. Agora, quando o tanque está cheio, a bomba, porque o tanque está cheio, a pressão para sair combustível do tanque, ela é menor. Aí o carro, quando roda, consome menos. Quando o tanque está esvaziando, a pressão para o combustível sair do tanque é maior, porque o tanque está mais descarregado de combustível. Aí, o ideal é você manter o tanque cheio. Sabia disso? A gente que roda muito tem essa experiência. E quando pode, sempre que pode, manter o tanque cheio. E é verdade. Se você se mantiver cheio, a tentação vem, mas bate e cai. As dificuldades vêm, batem em você, você fica assim meio, mas não. Estou agarrado com Jesus, estou firme com Jesus, estou convicto com Jesus, estou cheio de Cristo, estou cheio do Espírito, estou cheio do céu, estou cheio de Deus. Então não tem espaço para botar mais nada, nem prego, porque você está cheio. Não adianta mexer com o crente cheio do Espírito Santo, porque ele não vai cair, tropeçar, vacilar. Aí eu me lembrei de uma situação que o camarada, quando está vazio do Espírito Santo, ele faz cada besteira. Você conhece exatamente isso? Lá onde eu congregava na Vila Raul, tem um irmão, que eu não vou dizer o nome dele,
Mas eu era pequeno, tinha uns 13 anos de idade. E ele um dia achou de brincar com Satanás. Ele vazio do Espírito Santo, vazio que só um tambor seco. Aí ele disse, no microfone, ele recebeu a oportunidade para cantar, e disse, eu estou sentindo dizer um negócio. Aí ele resolveu tirar onda com o diabo, vazio do Espírito Santo. Ele disse, Satanás, pode me tentar no que você quiser que eu não caia. Eu digo, ai, mas menino, é que cara maluco, diz uma brincadeira dessa. Eu não caio não, pode vir do jeito que você quiser, Satanás, que eu não caio. Vai cair. Na verdade eu não entendia muito direito, mas as pessoas olhavam assim, estranhavam a postura dele, e ele no público dizendo isso. Eu não tenho certeza se foi no domingo ou foi numa quarta. Foi uma dessas duas vezes. Pode vir, Satanás, que eu não caio. Aí quando terminou o culto, aquele comentário, mas que maluquice desse rapaz falando isso. Quando foi no outro domingo, eu disse, sabe quem caiu lá do térreo? Não. O irmão fulano. Isso foi não, meu. Foi. Estava solteiro, não tirou aquela onda domingo passado? Foi. Depois se agarrou com a mulher, assumiu 6 filhos dela, está morando lá em Lourenço de Albuquerque com ela. O homem que tinha dito uma semana antes que o diabo podia vir, que ele não caiu. Vazio do Espírito Santo, sem nada do Espírito Santo, o diabo está me chamando, eu vou. Aí derrubou ele logo e ele assumiu logo os 6 meninos. Primeira característica do crente cheio do Espírito Santo, ele não briga com o diabo. O crente cheio do Espírito Santo, ele dá ordens a Satanás. Jesus, você não vê na Bíblia Jesus dialogando com o diabo. Ô diabo, como é seu nome? Diga aí. E o seu tamanho? Não é isso não. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ei, você tem como embaixador do céu na terra, aqui em Estado de Carlos, viver transbordando o Espírito Santo. Sabe por que a gente está sustentado aqui no sertão já há 4 anos? Não é porque o pastor toca teclado, canta ou tem alguma aparência física. Zero. Possibilidade, zero. É porque quem obedece à voz do Espírito tem certeza. Luta vem, vem. A dificuldade vem, vem. A adversidade vem, vem. Mas o Deus que mandou sustenta, que mandou guia, que mandou orienta, que mandou conduz, que mandou faz, que mandou opera, que mandou coordena, que mandou faz o impossível na sua e na minha vida. Peça, meu irmão, todas as vezes que você for fazer uma oração, por mais curta que seja, mas eu não sei orar, mas por mais curta que seja a sua oração, Senhor, me enche do teu Espírito todos os dias. Eu preciso do teu Espírito. Nunca deixe de pedir, porque quanto mais você pede, mais Ele dá. Quanto mais Ele dá, mais você quer. Quanto mais você quer, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você vence, 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 vence. Amém? Encerro agora. Nunca esqueça isso. Peça pelo Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo. Pegue desse Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo falou com ela, a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e ela disse, faça-se em mim segundo a tua vontade. O crente que é cheio do Espírito não faz as próprias vontades, mas faz a vontade do Pai. Ame o Espírito, viva em Espírito, pratique o que o Espírito orienta e viva o sobrenatural. Pai, a tua palavra foi pregada, transmitida e foi explicado que precisamos do teu Espírito, Senhor. Pai, abençoa os teus filhos aqui em Santa Casa, Senhor. Enche eles do teu Espírito. Obrigado por ter trazido, Senhor, aqui esta noite o Raul, a Andressa, seus filhos, seus sobrinhos. Pai, obrigado, Senhor, por ter trazido a Piene, Josefa Maria, Josefa Gama, a Bia Beatriz, o irmão Renilson, sua família, as crianças, a irmã Ana, o irmão Cícero, e todos os irmãos da Margarida, todos os irmãos que estão aqui, Senhor, muito obrigado. Enche, Senhor, eles com o teu Espírito Santo, porque quem vive cheio de Espírito Santo não tem espaço para tristeza, não tem espaço para angústia, não tem espaço para crise, não tem espaço para estresse, não tem espaço para pânico. Quem vive cheio do Espírito Santo consegue vencer todos os dias com a mesma disposição, porque a tua palavra diz que o Senhor faz novas
as nossas forças. Não permite, Senhor, que nós nos esvaziemos do Espírito Santo, mas que nós nos esvaziemos de nós mesmos para ser cheio de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o culto sábado, Senhor, lá em Rosa Luxemburgo, seja transbordante do Teu Espírito. Usa Teu Filho, Senhor, de maneira transbordante e poderosa. Pai, que aquele lugar seja impactado pela Tua presença e que o Senhor esteja conosco toda essa semana, livrando-nos de todo mal, tirando, Senhor, de nós tudo, Senhor, todo olho gordo, toda inveja, toda falsidade, toda hipocrisia. Afasta de nós, Senhor, e nos faz enxergar, cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência, para vencermos amanhã, assim como vencemos hoje, assim como vencemos ontem. Contigo nós somos mais do que vencedores. Que o Espírito habita em nós, que tenhamos uma semana de vitória, que nós tenhamos uma semana de bênção, de conquistas, cheia de graça, unção e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo mais uma vez a todos vocês que vieram. Nós estamos estudando às quartas-feiras o livro de Atos, para a semana, capítulo 2. Quarta-feira tem sido bênção. Sexta-feira aguardamos vocês também, como na quarta. E no domingo, sábado, vai ser top, meu Deus. E depois do culto, tem aquele negocinho que só crente gosta de saborear. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço. Toda vez que eu for orar, lembre, Senhor, me enche do Espírito Santo. E quem crer e quem está feliz por ter vindo esta noite a este culto, diz: amém. Deus abençoe. Até o próximo culto. Ai, Jesus. Seu Raul, estamos aguardando sábado, em nome de Jesus.